Olá, meus amados irmãos, graça e paz, estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, podendo chegar até você com a nossa breve meditação bíblica. Estamos com a série Perguntas na Bíblia. Hoje quero ler para você o texto do Salmo de número 13, e assim então a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém, amém. Aqui está a palavra de Deus para nós. E o rei Davi, ele está enfrentando um momento muito difícil da sua vida. Ele está enfrentando uma calamidade, ele está enfrentando desprezo, ele está enfrentando situações em que havia humilhação contra ele, as pessoas estavam contrárias a ele. Havia uma situação muito difícil. A grande verdade é que a adversidade ela estava provocando no coração de Davi a tristeza, estava provocando no coração de Davi uma angústia, uma inquietação. E diante dessa realidade, o que nós percebemos, e é importante para nós isso, estarmos atentos, é que ele faz então esta pergunta. E a pergunta ele coloca não numa situação imediata, não que seria solucionado de forma rápida, mas ele coloca numa realidade futura, ele aponta para uma situação distante. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Ele está colocando numa situação bem distante a solução para o seu problema. É interessante que quando uma pessoa enfrenta a adversidade, quando a pessoa passa por um problema muito grande na sua vida, a tendência é julgar que Deus se esqueceu dele, é julgar que Deus se afastou, que Deus está distante, é julgar que Deus está indiferente, é julgar que Deus não se importa. E quando vemos Davi, na sua queixa, diante da sua pergunta, ela apresenta para nós uma sequência de perguntas e, ao mesmo tempo, fazendo aí esta colocação, apresentando aí o seu lamento, a sua tristeza, a sua frustração e, ao mesmo tempo, esperando uma ação da parte de Deus. Quando ele aqui diz: até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? E ele vai renovar a pergunta, ele vai dizer: até quando esquecerá de mim? E ele vai seguir nessa direção, principalmente falando que os inimigos, os adversários, estavam ridicularizando dele, zombando dele. E no verso 3, nós temos uma atitude muito interessante de Davi, quando ele pede o seguinte para Deus. Primeiro, Senhor, olha para mim. E ele diz em segundo lugar, Senhor, me responde. Ou seja, apesar de achar que Deus estava distante, apesar que Deus estava indiferente, apesar que Deus estava esquecendo-se dele, mas ele, ao mesmo tempo, ele clama a Deus, ele busca o Senhor, ele pede socorro, ele pede livramento, ele pede ação enérgica de Deus para ele. Ele também se coloca numa condição de poder falar que os inimigos e adversários eram escarnecedores, eram pessoas que estavam humilhando e estavam tratando de uma forma muito ruim, e não tem nada que agride mais diante de Deus, né, que provoca a consternação de Deus em relação ao ser humano, é poder ver uma atitude dessa, né? E Davi, então, ele mantém a sua fé, Davi mantém a sua esperança, Davi mantém a sua confiança plena na ação de Deus, e ele, ao colocar a expectativa nesse socorro de Deus,
ele termina o salmo com a expressão de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Mesmo ainda não ter alcançado, mesmo quando ele ainda não havia recebido o favor da parte de Deus, mesmo que ainda ele não conseguia saber quando seria esse socorro de Deus para ele, mas ainda assim, ele se volta para Deus e ele oferece, né, a sua gratidão ao Senhor. Ele demonstra a sua gratidão, ele fala de ação de graça, né? Ele termina o salmo com essa declaração futura. O texto está dizendo para nós: cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Se ele está na angústia, se ele está no sofrimento, se ele está na adversidade, se ele está cheio de preocupações, se ele está julgando que Deus se esqueceu dele, como que agora ele está dizendo que o Senhor está fazendo bem para ele? Percebe? Veja como que é interessante essa realidade. Ao mesmo tempo em que o clamor de Davi era pedindo socorro, livramento, ajuda, ele também está dizendo que o Senhor está fazendo muito bem para ele. Ele está respondendo com gratidão, algo que ainda seria feito no futuro. E ele coloca esta adoração, essa exaltação futura como uma realidade concreta. Ele está dizendo: cantarei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor. E ele está dizendo que o Senhor vai cumprir plenamente na sua vida aquilo que ele tanto almeja. Meu querido, quero chamar a sua atenção, porque na nossa vida não é diferente. Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós pedimos socorro, nós enfrentamos as adversidades, passamos pelas lutas, não é mesmo? Enfrentamos momentos que são terríveis na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Muitas vezes nós perdemos, quase que perdemos a esperança, e nossos pés eles ficam meio que querendo escorregar, querendo retornar, abandonar a caminhada. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com tantas coisas e achamos que estamos sozinhos, que estamos sem esse olhar de Deus, né? A atenção de Deus devotada para nós. E como é bom a gente poder ser confortado pela palavra de Deus. A maneira pela qual Davi viveu, experimentou tudo que ele passou, e saber que são as mesmas coisas que nós passamos e enfrentamos hoje. São as mesmas coisas que eu e você temos para enfrentar. E diante disso, o convite no momento das grandes situações que você tiver que passar, em que você julgar que está sozinho ou que Deus deixou você sozinho, que você seja confortado pela palavra de Deus, pela experiência do rei Davi, e que você tenha no seu coração a convicção, a certeza de que o Senhor vai agir sobre você, que o Senhor vai agir sobre a sua casa. Você tem a convicção de que o Senhor vai responder a sua oração. Quando eu e você nós não sabemos, não é? Colocamos nesta expectativa da ação de Deus para nós. Não sabemos quando, mas podemos ter a certeza de que o Senhor virá ao nosso encontro e que Ele vai agir sobre nós. E você, assim como Davi, poderá também ter uma declaração de louvor, ter uma declaração de ação de graça, poder dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, quero cantar louvores ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem para a minha vida, para a minha alma, para a minha família, para os meus. Eu quero cantar o quanto o Senhor tem sido bom. Que assim seja na sua vida, que você viva pela fé e que você viva pela esperança, a esperança da resposta de Deus para a sua vida. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos pelo privilégio, Deus, que temos de falar com o Senhor. Agradecer pela Tua palavra, Deus, porque lá no passado, Teu servo, Deus, Davi, enfrentou, Deus, momentos difíceis da sua vida, de calamidade, de tragédia, de adversidade, preocupações, ó Deus. E ele foi ali humilhado pelos seus inimigos e adversários, ridicularizado, escarnecido por eles, mas ele manteve a sua confiança, manteve a sua fé, ele buscou o Senhor, ele esperou no Senhor, ele descansou no Senhor, e ele, com
nossa esperança que está no Senhor e sabemos, ó Deus, que vamos continuar louvando e bendizendo teu nome pelos grandes feitos do Senhor para nós. Abençoe, meus amados irmãos, ó Deus, que o Senhor console e conforte a cada um. Eu peço, ó Deus, que seja conosco. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, um grande abraço. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.